Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, eu me chamo Carlos Henrique Parente e mais uma vez aqui com muita alegria me encontro diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro para levar ao ar o programa Luz na Penumbra, dentro do programa Luz na Penumbra, o estudo do livro Obras Póstumas, assim como outros companheiros estudando as outras obras do nosso querido codificador, que trouxe para nós esse trabalho incrível que é a doutrina espírita. O programa Luz na Penumbra tem esse objetivo principal: levar a todos aqueles que se interessam pelos assuntos espíritas o conhecimento, ou pelo menos um estímulo a buscar o conhecimento através das obras de Allan Kardec. Então aqui nos encontramos mais uma vez, levando aqui um assunto que tem trazido boas reflexões a respeito da influência da matéria na vida humana e principalmente na expressão, uma das maiores expressões da figura humana, que é a arte em geral. E Kardec, no título desse texto, do livro Obras Póstumas, ele diz aqui que a influência perniciosa das ideias materialistas e sobre as artes em geral, a sua regeneração pelo Espiritismo, onde Kardec propõe, através do conhecimento que o Espiritismo faculta, desenvolver uma nova visão a respeito da vida, trazendo conceitos diferentes a respeito das coisas semelhantes, coisas que a gente conhece, um olhar mais profundo a respeito da vida, quando a gente pensa que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Então, quando a gente para realmente para pensar nisso, não apenas como uma possibilidade, mas como uma realidade, e que mexe muito, mas muito com a gente, as coisas começam a ficar diferentes. Então, quando a gente começa a olhar o mundo sob uma nova ótica, então as coisas começam a tomar um colorido diferente, um contorno diferente, que a mente da gente, a mente humana, ela é incrivelmente produtora, construtora de muitas ideias, de muitas verdades. E a gente entra, às vezes, por caminhos bastante difíceis por conta dessa capacidade humana, o que é muito natural, porque o ser humano, ele é filho de Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Então Deus dotou a sua criação com um potencial semelhante ao dele. Nós não vamos dizer igual, porque Deus é absoluto, ele é incriado, mas ele dotou a criatura humana de um potencial, de uma capacidade onde se assemelha ao potencial divino. Por isso que desde lá das páginas do Velho Testamento a gente encontra o homem sendo feito à imagem e semelhança, e aqui trago uma tradução que o Pastorino chama a nossa atenção, que ele diz assim: a semelhança de Elohim, e normalmente é traduzido semelhança de Deus. Não deixa de ser, de certa forma, mas é mais específico o termo Elohim, que tem o feminino Eloá, ou o Elohim Adonai, e mais ou menos assim. Por quê? Elohim quer dizer espírito elevado, e muito elevado. E a gente entende hoje com mais facilidade que esse termo, essa ideia de espírito elevado, são aqueles que mais se aproximam da figura divina. Vide o próprio Jesus, nosso mestre, onde ele é o único espírito puro que se apresenta para nós, onde a gente passa a ter consciência da existência de um espírito puro, do que, o que seria, em tese, que a gente não entende muito ainda sobre a natureza de Jesus, mas a gente percebe da grandiosidade desse ser. Daí o confundimos muitas vezes com o próprio Criador de todo o universo. Quando os espíritos que alcançam a envergadura de um Jesus, é um espírito que passou por um processo de evolução, ele foi resgatando a sua consciência divina, que o Criador lhe conferiu,
E ele passa a viver nesse estado de plenitude, de identificação com essa natureza divina. Daí Jesus dizer muitas vezes, eu e o Pai somos um, estamos em união, em uníssono. Então, o Filho, nesse caso, ele passa a ter um potencial criador semelhante ao do Pai, mas não substitui o Pai, não substitui Deus. Não é essa a ideia. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, adquirindo esse potencial, ele vai descobrindo a respeito da vida coisas muito mais profundas. E, assim como na Terra, que um dia foi extremamente material, né, o conceito de espiritualidade nem existia propriamente, era uma grande ferocidade, muito diferente da ferocidade que ainda existe hoje, mas muito diferente mesmo. Não dá para ter noção, mas na nossa memória ancestral, né, do nível de ferocidade que mundos primitivos, por exemplo, possuem. O planeta Terra não é mais um mundo primitivo há muito tempo. Então a gente confunde, às vezes, por causa da violência que existe, por causa do egoísmo. Isso tudo fazem parte, todos esses conteúdos fazem parte, sim, de mundos ainda inferiores. E o nosso mundo ainda encontra-se num estado inferior ainda, mas já superior a um estado mais profundo, ou seja, mais inferior nos seus princípios, nos seus primórdios, né? Que era um mundo primitivo. É um mundo onde já foi desenvolvida, com o passar do tempo, muitas habilidades, muitas qualidades e muita espiritualidade já foram desenvolvidas. O que fica bem claro isso para a gente, até usando aí, né, historicamente, a cultura judaico-cristã, e tudo que chega até nós em termos de conhecimento, né, a mitologia grega, romana, a mitologia africana, e tudo que possa chegar em termos de mitologia, onde dá conta, é uma visão de mundo, de criação de um mundo, de um estado, de um país, de um grupo específico, e que a gente vai percebendo que existem nuances muito semelhantes às outras, apesar do colorido ser diferente na forma de contar a história de cada povo, de cada nação, de cada cultura, mas existem muitas semelhanças, principalmente no que tange ao seu desenvolvimento cultural. Então, a gente encontra esse conteúdo aí. E pegando aquilo que mais é comum a nós aqui, que é a cultura, e dentro disso aí tem uma mitologia, né, judaico-cristã, a gente não pode negar isso, né, é um fato, a gente vai encontrar ali o desenvolvimento do ser humano. São diversas fases acontecendo, onde há um aprimoramento, onde há um desenvolvimento. E figuras importantes dentro desse processo, onde a gente percebe uma elevação muito além da grande massa. E a gente vê em determinadas figuras coisas que assemelham a massa, comportamentos semelhantes ao senso comum da época, porque eram homens de sua época, mas uma visão de um mundo que estava além da visão comum. Então eles marcaram uma época, assim, muitos dos patriarcas, né, e dos seguidores, dos profetas do passado, usando aí a cultura judaico-cristã, a gente vai perceber, né, a presença marcante de certas pessoas. Não fazendo aqui um julgamento ou querendo torná-los pessoas perfeitas, mas eles tinham algo de diferente. E hoje a gente entende com a informação espírita que isso é fruto do desenvolvimento humano, espiritual de cada um, porque somos espíritos. E ser espírito não é ser fumacinha, não, como alguns ainda pensam, né? Que querem levar o conceito ao ridículo, muitas vezes, né? Uma questão ridícula, infantil. Isso aqueles que estão fora disso aí, né? Que são céticos e num nível que não é o interesse pelo conhecimento e pela verdade. Eles simplesmente têm um prazer na negação, né? Eles se fecham muitas vezes numa redoma onde não aceitam nada a não ser aquilo que eles próprios pensam. Se eles querem viver assim, a gente respeita, não tem problema nenhum. Mas muitas vezes eles têm a necessidade de verbalizar, né, formas de falar tremendamente ofensivas e humilhantes muitas vezes. Tudo bem, cada um usa a sua liberdade. A gente apenas observa, ouve e deixa passar. Não tem problema nenhum em relação a isso. Mas é importante a gente colocar os pingos nos is.
Jesus, mais uma vez lembrando, ele não morreu, não foi morto porque fazia ou praticava a caridade. Ele foi morto, ele foi preso, ele foi torturado, ele foi assassinado porque falava a verdade. Então, o cristão nunca deve se esquecer disso. Senão a gente cai ou passa a olhar Jesus sempre naquela figura como o meigo rabi da Galileia, onde nada que ele falava ou fazia fugia aos esquemas nossos de interpretação, né, de que Jesus foi deselegante, deseducado, isso, aquilo, outro. Isso, na verdade, ele não era, mas quando tinha que falar a verdade, ele falava. É bom a gente lembrar também que ele expulsou os vendilhões do templo. Muitas vezes ele chamava a atenção das pessoas de forma firme, e isso incomodava muitas pessoas. Mas tem outros seres humanos que querem olhar Jesus como sempre alguém que nunca fez essas coisas, como se aquilo que foi anotado lá e faz parte da nossa cultura cristã, judaico-cristã, a gente simplesmente nega isso aí. Então é um cuidado que a gente tem que ter, né, querido amigo ouvinte? Mas a gente está falando isso aqui, não está totalmente fora do nosso assunto, não. Eu sei que eu costumo fazer, às vezes, umas introduções longas a respeito de muitas coisas, mas é por conta do entendimento e da importância desse assunto. Ou seja, da influência das ideias materialistas na vida cotidiana e a importância do desenvolvimento da espiritualidade, dos conceitos que vão modificando o nosso olhar e aí trazendo para nós, num olhar diferenciado, uma mudança cultural que vai acrescentar qualidade à vida de todos nós ao longo dos séculos. Afinal, somos seres reencarnados, como eu lembrava no último programa. E isso muda tudo, porque existe em nós um conteúdo a ser resgatado ali e que naturalmente ele se manifesta, não como foi no passado, mas muitas vezes até se assemelha bastante e outras tantas vezes também ele até ultrapassa quando a gente meio que pega do ponto onde paramos e damos seguimento. Aí faz melhor, né, quem faz mais vezes. Então a gente vai aperfeiçoando quem somos, mas nem sempre assim em seguida. Mas de tempos em tempos a gente retoma determinados conceitos, estudos, etc. e tal. Então, falando a respeito da influência materialista nas artes e nas suas transformações, que demandam um reflexo do desenvolvimento filosófico e a própria necessidade faz surgir as coisas, eu vou retomar aqui só um pedacinho do último parágrafo que nós lemos para dar seguimento, que falta pouco para acabar esse assunto. Então, durante as épocas, diz Kardec, as épocas primitivas, em que os homens não conheciam senão a vida material, em que a filosofia divinizava a natureza, a arte procurou, antes de tudo, a perfeição da forma. A beleza corporal era, então, a primeira das qualidades. A arte aplicou-se a reproduzi-la, a idealizá-la. Mais tarde, a filosofia entrou em uma nova senda. Os homens, progredindo, reconheceram acima da matéria um poder criador e organizador, recompensando os bons, punindo os maus, fazendo uma lei da caridade, um mundo novo, um mundo moral. Levantou-se sobre as ruínas do velho mundo. E as coisas começaram a modificar-se. Daí a presença de Jesus ser um divisor de águas nesse sentido, né? E continuando a partir de hoje aqui. Perdão. Dessa transformação nasceu uma arte nova, que fez palpitar a alma sob a forma e aliou a perfeição plástica à expressão de sentimentos desconhecidos dos artigos. O pensamento, a princípio sujeito à matéria, revestiu as formas severas da filosofia, em que a arte se inspirava. As tragédias de Ésquilo aos mármores de Milo sucederam as descrições e pinturas das torturas físicas e morais dos condenados. A arte elevou-se, revestiu um caráter grandioso e sublime, ainda que sombrio. E a gente vai percebendo que o homem herda do próprio homem, né? Ele aqui faz a citação, né? A dramaturgia, fala desse grande dramaturgo Ésquilo, que viveu ali 500 anos antes de Cristo, na Grécia, e desde lá até as descobertas
dos mármores, né, das esculturas feitas em mármores na ilha de Milo, e da onde foi encontrada ali no século XIX a famosa Vênus de Milo, né, essa escultura que encantou, né, pela sua qualidade o mundo, foi encontrada nessa ilha de Milo, na Grécia. Então, desde isso aí, tudo que foi acontecendo na cultura humana, ela vai acrescentando valores, e mesmo que exista um tom sombrio, como ele cita aqui, tudo isso é utilizado para construir uma visão de mundo e trazer questionamentos, para que a gente possa, através da arte e do seu desenvolvimento, a gente aprender mais a respeito da história humana, da vida humana, dos valores humanos. Então é importantíssimo isso aí. O Herculano tem uma nota aqui, onde ele vai falar disso, né, e mais, da importância do que está acontecendo no meio espírita. Isso lá desde os anos 70 que o Herculano escreveu isso aí, da influência do conteúdo espírita no teatro, no cinema, na televisão. Hoje, então, Herculano escreveu isso lá nos anos 70. Agora, já estamos no século XXI, né, no início do século XXI aí. Então, a gente já percebe mais ainda a influência das ideias espíritas no cinema, no teatro, na televisão, na música. Não é um espiritismo, doutrina sendo aceito por todas as pessoas, não é nesse sentido, mas é o conteúdo material que a doutrina espírita traz para a gente, e o quanto isso pode influenciar, e deve, e vai, porque fala da verdade a respeito da vida, da alma humana, do ser humano, dos seus destinos, das suas indas e vindas, idas, né, também, a respeito, né, dessa transição que acontece quando a gente nasce, vive e morre, tudo que acontece, né, e isso me faz lembrar uma letra da música do Milton Nascimento, do Fernando Brant, né, mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, e a plataforma desta estação é a vida, desse meu lugar é a vida. Então, todos os dias é um vai e vem. Então, eles contam isso. E o Fernando, que escreveu a letra, eu assisti uma entrevista com ele há um tempo atrás, onde ele dizia que, quando ele fez essa música, ele não estava pensando em questões de ordem metafísica, não. Ele só estava pensando na estação de trem mesmo, né? Então, mas como a coisa bate tanto ali, né, nessa tecla de uma maneira tão redondinha, tão perfeita, levou as pessoas a imaginarem que ele estava falando da transição de uma forma, assim, objetiva. Até está falando, a gente sabe disso, mas não era a intenção do autor. Então a gente percebe ali que desses conteúdos, e eles estão tão presentes já na nossa vida, que as coisas vão acontecendo e nós próprios transformamos nas nossas idealizações e trazemos para dentro do nosso contexto da cultura. Então, para a gente perceber o quanto a cultura espiritualista e espírita tem feito parte da construção de uma nova visão de mundo e, naturalmente, né, dos acontecimentos do porvir, né? Então, continuando aqui o nosso texto, diz assim: ainda hoje não há contestá-lo, o mundo se acha num período de transição entre os hábitos vetustos, as crenças insuficientes do passado e as verdades novas que lhe são progressivamente reveladas. Assim como a arte cristã sucedeu à pagã, transformando-a, assim a arte espírita será o complemento e a transformação da arte cristã. Mais ou menos o que estávamos conversando aqui a respeito. O espiritismo, com efeito, oferece-nos a perspectiva do futuro, sob uma face nova e mais ao nosso alcance. Por ele, a felicidade está mais perto de nós, ao nosso lado, nos espíritos que nos cercam e que não cessam de entreter relações conosco. Isso é um fato, isso é dito já há muito tempo. O Emmanuel chegou a escrever certa vez que nós nos acotovelamos. A Epístola aos Hebreus fala que estamos cercados ou rodeados por uma nuvem de testemunhas. E é lógico que, se existe isso, existe uma influência. Ninguém passa por dentro do outro sem ter nenhum contato. Você tem algum tipo de influência, estamos muito próximos. No programa passado eu falava assim, de uma forma simples, que é uma maneira de eu, às vezes, conversar com as pessoas,
de que quando a gente desencarna, a gente vive um mundo menos material, mas ainda não é um mundo totalmente espiritual, mas que a gente chama de espiritual, é claro, né? Então nós temos uma essência semelhante, temos um conteúdo semelhante, e estamos nos esbarrando e um influencia o outro. Hoje a gente vê isso mais do que nunca com as redes sociais. Eu mesmo aqui, ao falar aos microfones da rádio, estou influenciando também. Eu nem sabia que eu era um influencer também nesse sentido, se assim eu posso expressar. Ou seja, todos nós influenciamos uns aos outros, né? Então, é importante a gente ter consciência disso. Então, vamos continuar um pouquinho mais desse texto aqui, para fechar hoje esse assunto, hein? A habitação dos eleitos e a dos condenados não são mais separadas. Antes, há constante solidariedade entre o céu e a terra, entre todos os mundos do universo. A felicidade consiste no amor recíproco de todas as criaturas elevadas à perfeição e numa constante atividade, cujo fim é instruir e guiar para aquela perfeição os que ainda estão atrasados. O inferno está no próprio coração do culpado, que encontra o castigo em seus remorsos. Não é, porém, eterno, e o mal, entrando nas vias do arrependimento, sente na alma a esperança, a sublime consolação dos desgraçados. Que inesgotáveis fontes de inspiração para a arte! E assim exclama Allan Kardec. E concordamos plenamente com o codificador quando ele fala isso. Obras-primas de todo gênero poderão produzir as novas ideias, pela reprodução das múltiplas e tão variadas cenas da vida espírita. Em lugar de representar frias e inanimadas relíquias, ver-se-á a mãe tendo ao lado o filho adorado em sua forma radiante e etérea. Ver-se-á a vítima perdoando ao seu algoz, o criminoso procurando em vão fugir ao quadro, sem cessar, presente aos olhos de ações culpadas, o isolamento egoísta e do orgulhoso em meio da multidão, a perturbação que sente o espírito quando volta à vida espiritual, etc, etc, diz Allan Kardec. Olha quanto conteúdo para se produzir, muitas obras maravilhosas, músicas, teatro, cinema, televisão, tudo. E se o artista quiser elevar-se acima da esfera terrestre, aos mundos superiores, verdadeiros édens, onde os espíritos adiantados gozam da felicidade que conquistaram, ou reproduzir algumas cenas dos mundos inferiores, verdadeiros infernos, onde as paixões campeiam soberanas, que cenas comoventes, que quadros palpitantes de interesse poderá produzir? E mais uma vez ele fala isso com uma exclamação, né? Que quadros palpitantes de interesse poderá reproduzir. Sim, diz o codificador, o Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso e ainda inexplorado. E quando o artista reproduzir o mundo espírita com perfeição, ou melhor, com perfeita convicção, encontrará nessa fonte as mais sublimes inspirações, e o seu nome viverá nos séculos futuros, porque as preocupações materiais e efêmeras da vida presente anteporá o estudo da vida futura e eterna da alma. Então, vem, né, um conteúdo ou possibilidades inesgotáveis a respeito dos assuntos que fazem parte da vida humana. Muda-se o olhar e aquilo que a gente tinha como material passa a ter uma riqueza imensa. Esse estado vazio é como o Jean-Paul Sartre, né? Ele dizia que o ser humano é uma paixão inútil, porque ele não conseguia enxergar além, ele não admitia esse além, ele não conseguia perceber que a vida ela não termina no túmulo, ela tem continuidade. Não só após os muros da morte, onde para muitos ainda não tem volta, acreditam que tem uma espiritualidade, mas que não tem contato, não temos contato, quando isso é uma inverdade.
Os espíritos estão à nossa volta, as nossas relações são diretas e objetivas. Nós os influenciamos e eles nos influenciam. Então, quando a gente passa a entender isso aí, com a proposta espírita da confirmação de todos esses fatos, isso como uma realidade, isso passa a fazer parte da cultura humana. E o nosso olhar a respeito de todas as coisas vai se modificar certamente. E a produção a construção desses conteúdos quase eternos, né, da boa cultura, elas vão cada vez mais favorecer o crescimento e o amadurecimento da humanidade. Nós ficamos por aqui com esse assunto, agradecidos pela oportunidade e pela paciência do amigo ouvinte, e retornaremos com outro assunto na próxima semana. Então desejamos muita paz a todos. Fique com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nesse nosso programa Luz na Penumbra. E hoje nós vamos ainda estudando o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Nós vamos dar início às instruções dos Espíritos. E o título de hoje é A Vingança, que é o item 9. E também, se houver tempo, vamos estudar o item 10, que tem por título O Ódio. São mensagens dos Espíritos, como disse, são instruções dos Espíritos. Essa primeira é uma mensagem de Júlio Olivier, em Paris, 1862. Ele nos diz o seguinte: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Olha que verdade ele está dizendo, né? Esse costume de vingança, isso vem desde o tempo das cavernas, gente. Mas graças a Deus está diminuindo. Nós estamos aprendendo pouco a pouco que a vingança não resolve absolutamente nada, só piora a situação. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Está se referindo à era do Cristo, os tempos dominados pelo Império Romano. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Está dizendo que quem tem por hábito se vingar é um espírito atrasado. É indício certo do estado de atraso dos homens que a ela, vingança, se dão e dos espíritos que ainda as inspiram. Então, essa carapuça veio para a gente. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Quem se diz espírita e se proclama espírita não pode nem deixar passar o pensamento essa história de vingança. Vingar-se-á, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. E o que está dizendo aqui, gente? Que vingar-se é, como nós sabemos, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Ou seja, vingar-se é contra o perdoar os vossos inimigos.
O Cristo manda perdoar os inimigos e a gente vai e se vinga. Então aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. O nosso irmão está indo no fundo aqui. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Ainda tem isso, hein? Quando ele é o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo. Ou seja, se alguém mais fraco que eu me agride, eu vou me vingar, porque eu sou mais forte, então eu vou abusar da minha vingança, porque eu sou mais forte. Desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. Isso quando eu sou mais forte. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que lhe o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo veneno. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas que, benevolentes, que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. E por isso que ele disse aqui que a vingança ela é companheira assídua da falsidade e da baixeza. Porque quando o sujeito não é mais forte para se vingar, ele apela para isso aí. Fala mal, inventa mentira, faz fofoca, maledicências e vai minando a reputação do indivíduo com as pessoas que ele conhece, com as pessoas que o estimam. E o cara às vezes nem sabe o que está acontecendo e que agora todo mundo vira a cara. Porque o outro está disseminando aquela maledicência. Então a pessoa é acusada de coisas que não cometeu. Ela não tem como se defender em todo lado. Aí fica aquela ação lá. Será que ele fez isso mesmo? Ou não fez? Essa dúvida já é bastante para fazer mal. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos, todo espírito que ainda hoje pretendesse ter o direito a vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa sem caridade nossa salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Então ele está sendo muito direto e muito claro, gente. Quem se vinga não pode se dizer espírita nem cristão, porque tem que perdoar até o inimigo. Como é que então eu vou me vingar de um pretenso inimigo que me ofendeu, que me agrediu? Não faz sentido. Ainda mais se for dessa forma subreptícia, por debaixo dos panos, atrás das cortinas. Isso não tem nada a ver com o espiritismo, nem com o cristianismo, gente. Então o cara está sendo, mais uma vez, hipócrita, se dizendo espírita e cristão e agindo dessa forma. Erros nós vamos cometer. Sendo espírita, cristãos, o que for, vamos cometer erros. Vamos com certeza e cometemos diariamente erros aqui. Mas a vingança é caso pensado, não é um erro que você comete por desconhecimento, uma certa distração, inobservância, uma fraqueza. Não, a vingança, como ele mostra aqui, é um caso pensado. O sujeito arquiteta aquela vingança. Então esse coração não pode ser um coração que está buscando a prática da caridade e do amor. Não pode, não tem sentido. Como é que o indivíduo pretende fazer?
Não tem condição. O outro item que nós temos que abordar hoje tem por título o ódio, que é um primo irmão da vingança, né? É uma mensagem de Fenelon em Bordeaux, 1861. Porque esse capítulo trata de amar os inimigos, amar vossos inimigos. Então está mostrando aqui as situações que os inimigos se apresentam para nós, não é? Fazem mal, então nós tendemos a nos vingar. Então temos que nos esforçar para evitar isso. Falamos no outro programa da lei de Talião que Moisés propôs e que o Cristo já alterou, tornando-a muito mais rigorosa para o nosso comportamento, mas é o esforço que temos que fazer para cumprir essa ordem do Cristo, amar os inimigos. E agora me falar do ódio. Vamos ver o que nosso irmão diz aqui. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Exatamente. Se nós agirmos com quem nos odeia da mesma forma que eles agem conosco, que diferença nós temos dele? Como é que nós vamos nos queixar que alguém nos odeia? Chega, meu Senhor, me ajuda, porque fulano me odeia, vamos amainar isso, e faça com que eu fique livre desses maus pensamentos contra mim. Como é que eu vou pedir isso numa prece se eu faço igual? Não, gente, não tem sentido. Eu posso pedir isso a Deus. Livrai-me do mal, né? Que os inimigos se afastem. Mas eu tenho que perdoá-los. Eu tenho que cumprir o que o Cristo falou. E com certeza eles vão ser afastados. Mas se eu fizer igual, é burro com burro, gente. São dois burros se escoiciando. Ninguém vai se meter nessa encrenca. É uma questão, até certo ponto, lógica, né? O que esses espíritos aqui nessas mensagens estão nos pedindo. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na área dos vossos corações. Então, amar a esses inimigos é a mesma coisa que oferecer uma hóstia imaculada a Deus, lá no altar dos nossos corações. Nosso coração é o altar. Vamos oferecer nesse altar uma hóstia a Deus, que é perdoar esses pretensos inimigos que nos odeiam, nos perseguem. Vamos deixar abatido. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. E eu sei bem, porquanto durante minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Ele está falando aqui uma coisa que eu geralmente falo com relação a todos esses espíritos que mandam mensagem para aqui. Nos dão conselhos, nos explicando o que temos que fazer, coisas difíceis como essa de amar o inimigo, não nos vingarmos. Eles falam isso com conhecimento de causa. Com certeza eles passaram por isso na vida terrena, delas mais recentes. Passaram por isso. Alguns conseguiram suplantar, outros não. Não cabe a nós aqui saber. Mas eles passaram por essas experiências. Então estão nos dizendo qual é a melhor maneira de lidar com essa experiência. Se eles conseguiram lidar numa boa,
Perfeito. Se não conseguiram, se sucumbiram ao ódio, à vingança e tudo mais, mas aprenderam que não foi bom. Estão vindo aqui e nos dizer, olha, não é assim, não dá bom se vingar, se responder ao ódio com ódio, entendeu? Se a agressão se revidar igual. Não é bom, dá ruim. Estão vindo nos ensinar. Se conseguiram suplantar, mostra que o esforço valeu a pena, porque hoje estão numa boa. Então eles estão nos passando aqui, como diz o caminho das pedras, para que nós possamos usufruir de todos os ensinamentos. Por isso que o Espírito de Verdade diz que vozes se levantam do túmulo até nós para nos trazer esses ensinamentos. Então são ensinamentos de quem passou por isso. Não é alguém que só passou na teoria. Na teoria diz que é bom amar o inimigo, não revidar, não odiar. Teoria, mas eles passaram na prática. Por isso que eles têm moral suficiente para nos dar esses conselhos. Eu penso assim, tanto o nosso irmão Olivier, o Júlio Olivier, que foi bem enfático quando diz que a vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza, que a vingança geralmente é traiçoeira. Então, não condiz com quem quer ser cristão, nem espírita. E o ódio muito menos. Nós temos que nos esforçar para amar o inimigo. Como é que eu vou odiar alguém? Eu, nesse estágio que estou, posso nem querer muito bem dele lá, mas odiar, desejar o mal, fazer trama contra, gente, isso aí foge completamente ao esforço que nós temos que fazer. Se eu não tiver como ainda, devido à gravidade do ódio, ou lá o que seja, uma coisa muito violenta, que eu não tenho forças para suplantar esses desejos, eu vou me esforçar por, no mínimo, não desejar o mal, ficar assim, não vou torcer para ele ser campeão, mas não vou odiar, desejar o mal, que aconteça coisa ruim. Isso só vai virar contra mim mesmo. Será que a gente não pensa na lógica e não vê que todo esse desejo ruim que eu lançar sobre alguém, isso vira contra mim de alguma forma? Então, o que ele disse, se nós somos espíritas, é porque estamos estudando o cristianismo puro. Estamos tentando entender com pureza absoluta os ensinamentos de Jesus Cristo. Não estamos pincelando só algumas coisinhas que estão do nosso agrado e vamos seguir isso aqui, que isso aqui tá. Não é assim, com o espírita não é assim. Ele entende o sacrifício do Cristo e sabe que cada um vai ter que fazer igual, passar pelo que o Cristo passou. Não é, o Cristo sofreu por nós. Que isso? Então, qual é o nosso mérito, então? Se alguém já sofreu por nós, eu não preciso passar por nada. Posso fazer minhas maldades que eu quiser, que estou perdoado, porque o Cristo já derramou o sangue dele por mim. Beleza, vida é boa, né? Eu posso fazer o que eu quiser, bem entender. Um dia eu tenho um estalo, resolvo. Não, agora eu aceitei o Cristo. Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue para me limpar dos meus pecados. Maravilha. Tudo aquilo que eu fiz apagou a pedra. Mas aquele a quem eu fiz, não esqueceu. Não é verdade? Aí ele vem na outra encarnação como meu inimigo. O que ele vai querer de mim? Ele que vai querer se vingar de mim. Eu aqui dou uma de bom moço. Não, eu não fiz nada a ele. Não fez? Tem certeza? Ele se lembra das outras vidas anteriores? Você lembra? Não, então Deus não é injusto. Isso é justiça divina. Se você está passando por uma traição, uma agressão, lá o que seja, tem motivo. Então a maneira de acabar com isso não é você revidando. Você revida, você vai novamente passar por isso. É parar ali. Para aqui essa encrenca. É duro, é difícil, mas toda a prova é difícil.
Não é verdade? Toda prova é difícil, você tem que estudar muito, treinar muito, seja qual for o tipo de prova, tem que treinar, tem que estudar, demanda sacrifício, demanda uma série de coisas para você passar na prova. E aí sim, quando você consegue passar, glória, aleluia. Então, pessoal, esse capítulo aqui, eu acho que é complicado realmente para nós. É complicado porque nos tira daquela zona de conforto. Eu estou bem assim, vida que segue assim, vai levando. Aí vem alguém nos agride, eu respondo. Já perdeu tudo aquilo que você estava fazendo. Tudo aquilo que você estava juntando de bom com estudo e tal. Aí, por causa de um revide que você deu, de uma resposta atravessada, já derramou tudo. Volta não sei quantas casinhas, naquele jogo de criança que vai avançando as casinhas, de repente cai numa casinha lá, volta não sei quantas casinhas, porque você derramou tudo. Tem que começar de novo, jogar os dadinhos lá para começar de novo aquele jogo de casinha. Porque a gente não está prestando atenção. A gente ora o Pai Nosso para isso. Porque nós sabemos que pecamos contra Deus todo dia. Aí pedimos para Ele nos perdoar. Perdoe nossos pecados. Mas está lá no Pai Nosso. Da mesma forma que nós perdoamos os pecados dos outros contra nós. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós tenhamos ofendido. Então, Deus vai ouvir minhas preces à medida em que eu perdoo as pessoas que não se comportam bem do meu gosto contra mim. Então, meus irmãos, vamos ficando por hora por aqui. Uma boa noite a todos, muita paz. Que a paz de Cristo permaneça em nosso coração por todo sempre. Graças a Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.